Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas, na telinha da televisão e também do celular, do tablet e do computador por boasnovas.tv. Você pode nos assistir de qualquer lugar do mundo. No debate de hoje vamos falar sobre a interpretação bíblica, interpretando a Bíblia. Você, quando abre a Bíblia e começa a ler, você entende tudo de primeira? Você, enfim, na hora de interpretar, você tem um entendimento claro, concreto e bom ou não? Muitas pessoas às vezes não entendem, vão na igreja e o que o pastor prega, elas têm como verdade para aquilo. E será que o pastor também está interpretando da maneira correta? Nós vamos falar um pouco hoje sobre uma coisa que é muito importante, a interpretação bíblica. Muitas pessoas usaram uma frase que é até forte, mas fala o seguinte: a Bíblia é a mãe de todas as heresias, ou a madrasta de todas as heresias. Será que isso é verdade? Historicamente, a gente consegue ver pessoas que pegaram a Bíblia e usaram os textos bíblicos da maneira que elas queriam para fazer guerras, para ganhar poder, para manipular pessoas, para fazer, enfim, lavagem cerebral e por aí vai, para se enriquecer também delas. Vamos falar um pouco sobre tudo isso nos dias de hoje. Você acredita que até hoje ainda tem pessoas que não entendem qual é a interpretação bíblica correta, pessoas que fazem mau uso daquilo que estão nas Sagradas Escrituras? Sobre isso que nós vamos debater no Antenados na Geral com ele, que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, pastor Hermes Fernandes. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. Quero parabenizar a produção por um tema tão palpitante, tão pertinente, e eu espero poder dar a minha modesta e singela contribuição, bem como aprender também, né? Rever aqui o meu amigo pastor Ronald, bispo Ronald, que eu já não vejo há alguns anos, rever também o meu amado irmão, com o qual estivemos nos últimos debates, não é verdade? Pelo menos nos 2, 3. Eu acho que eles estão fazendo de uma maneira aqui que a gente sempre se esbarra, e isso é muito bom. Eu gosto quando tem pessoas de ideias discordantes, a gente só não pode discordar hoje. Não, hoje não, eu já tratei com eles aqui, por favor, eu não posso me aborrecer. Tá certo. Bem-vindo, bispo Antenados na Geral, também recebo ele, que é bispo presidente do Conselho Ministerial Refúgio de Fortaleza. Ele também é formado em Teologia e pós-graduado em Direito. Bispo Ronald Ribeiro, bispo, bem-vindo ao Antenados. Um prazer estar aqui outra vez, André, muito bom mesmo. Esperamos que o Senhor possa nos usar nesse momento tão especial desse debate. Bispo, a gente também vai conversar um pouco sobre, eu não vou falar erros de interpretação, mas a gente sabe muito bem que a cultura e o meio social, de alguma maneira, que nós somos criados, elas influenciam a maneira que nós lemos e entendemos a Bíblia. Você já viveu muito disso, de como a sociedade, a cultura influenciou, como as pessoas entendiam um versículo ou passagens bíblicas? Com certeza. Existem muitas dificuldades em interpretação de Bíblia para muitos, e eu me lembro de muitos anos atrás, alguém dizia assim: pastor, quando é que nós vamos ter uma Bíblia com quadrinho para entender? Já tem, crente, com quadrinho, com voz, com letra 3D. Eu vi um dia, tu bota aqui, as letras pulam aqui para tua frente para você ler. A Bíblia é viva, né? Tem 3D, parece que está vivo mesmo. Para falar um pouco sobre a interpretação bíblica, também recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Prazer meu, André, estar com você aqui, com meus companheiros que já foram apresentados, bispo Ronald, bispo Hermes, e com os nossos telespectadores. A Bíblia é extraordinária, né? A Bíblia é extraordinária. Eu, com 9 anos, eu tinha lido a Bíblia toda e eu li assim porque eu tinha miopia, astigmatismo e não sabia, né? E muita gente usa a Bíblia para enrolar os outros, usa a Bíblia para inventar história, heresias, mas a Bíblia ela é tão extraordinária, que recentemente, as pessoas sabem que eu escrevi aquele livro, né, 25 Leis Bíblicas de Sucesso, e alguém falou assim pra mim, até o coautor, meu amigo William Douglas, que é juiz federal, falou assim: Rubens, tu já parou pra pensar que o primeiro livro que você assinou virou um livro internacional, best-seller, livro internacional? Eu falei, pois é, sobre a Bíblia. A Bíblia Sobre é outra coisa não ia dar certo, não. E detalhe, eu não vem querer acusar o meu livro de Teologia da Prosperidade antes de ler, não, que alguns já fizeram isso. O livro não é de teologia, é de administração e negócios. É um livro que fala dos conceitos de administração contidos na Bíblia. E sabe o que é interessante? A gente claro, eu não fiz essa pesquisa, mas se fôssemos fazer pesquisa, quantos livros outros que comentam sobre a Bíblia, que tiram ensinamentos bíblicos e por aí vai para frente, meu irmão, dá para fazer uma biblioteca de livros derivados da Bíblia, e não necessariamente eles poderiam talvez encontrar livros que se contradiziam. Talvez, o pastor escreveu um, mas tem outras pessoas que eu sei que escreveram livros sobre administração e pegaram exemplos bíblicos que talvez são discordantes ou antagônicos às ideias. Então é interessante a gente entender qual a interpretação correta. Existe uma, a gente acredita que existe, mas quem é que detém essa interpretação correta? Deixa eu iniciar e entender um pouco dos pastores o seguinte. Primeiro, não vamos mentir para nós mesmos. A Bíblia não é um livro tão fácil de se entender
a primeira leitura, né? Não é um livro em quadrinho, não é a mesma coisa que você pegar gibi e ler e tá ali a historinha. Ela tem todo... Você tem que, de alguma maneira, dependendo do livro que você for ler, você tem que entender um pouco do contexto histórico, social daquela época. As primeiras pessoas a lerem a Bíblia, enfim, talvez no momento nas Escrituras, ou né, no Dead Sea Scrolls e outras coisas mais que tinham os pergaminhos, elas tinham tanta dificuldade do entendimento bíblico, como talvez a nossa sociedade de hoje tem, ou não. A questão social, de fato, é algo muito determinante para o entendimento. Talvez um judeu que pega a Bíblia, nos tempos de hoje, um garoto judeu, e que cresceu numa casa com as culturas né, dos judeus, vai ter a mesma dificuldade ou entendimento que talvez um brasileiro vai ter. A questão da vida, da sociedade, da cultura, é algo muito determinante para entender a Bíblia ou não? Nós temos que considerar que a Bíblia não foi escrita numa tacada. Então, alguns milhares de anos, contextos completamente diferentes. Uma parte dela, por exemplo, foi escrita durante a peregrinação no deserto, a outra parte foi escrita dentro da Babilônia. Quer dizer, são contextos completamente distintos. E eu acredito que os leitores daquela época tinham uma dificuldade, talvez não tão grande quanto nós, porque vivemos assim numa distância relativamente grande, são quase 2000 anos desde que o cânon sagrado foi fechado, mas tinham suas dificuldades. Você lembra, por exemplo, quando aquele doutor da lei perguntou a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fez duas perguntas, uma de caráter objetivo e outra de caráter subjetivo. Jesus perguntou: o que leis na lei, ou nas Escrituras, na Torá, e como leis? São duas perguntas. Então, o que você lê, isso tem caráter objetivo, não há o que se mudar ali. Mesmo que as traduções difiram, mas é o que está ali, pronto. É o literal. Exato. Agora, como você lê? Aí já entra a subjetividade. Alguém já disse que a Bíblia tem tantos intérpretes quanto leitores. Então, cada pessoa, quando lê os textos sagrados, coloca neles a sua subjetividade, não há como você tirar. E nessa subjetividade, há toda a questão cultural, há toda a questão social, espiritual, não dá para dissociar. Eu creio, viu, André, que a verdade é absoluta, mas a leitura que eu faço, eu não me atrevo a defender que ela seja absoluta. O Papa é que geralmente clama para si a chamada infalibilidade papal. É isso aí. Nós criticamos tanto o Papa e hoje há uma infalibilidade pastoral. Quer dizer, eu digo que eu detenho as chaves hermenêuticas. A interpretação que eu faço é a certa. Sabe o que eu costumo dizer lá na Reina? Não compre pacotes fechados de ninguém, inclusive de mim. Abra pacote por pacote. Como disse Jesus, examinai as Escrituras. Então, se é para examinar, é item por item. Pode ser que eu acerte numa coisa e erre na outra. Um dia desse alguém me perguntou: bispo, se um dia o senhor chegasse à conclusão de que errou, de que se precipitou, fez uma interpretação errada de um texto, o que o senhor faria? Eu disse: eu chegaria diante do povo, que o Senhor colocou aos meus cuidados, e diria: gente, me perdoe, eu me precipitei. Eu tirei uma conclusão errada, e agora, me aprofundando nisso, eu vi que eu estava equivocado. Por que não? Eu sou homem. O Espírito Santo não erra, mas eu sou passivo de erros. Por isso que a gente precisa estar constantemente reciclando, ouvindo o que outros estão dizendo. Tem muitos líderes que não ouvem ninguém. Se você não ouve ninguém, você não tem parâmetro. Você tem que ouvir até aqueles de quem você discorda, porque isso vai te oferecer ferramentas. Se você se fecha no seu mundinho e não ouve ninguém, como é que você vai saber se você está certo, se você está errado? Bispo Ronald. Veja bem, o bispo Hermes Fernandes, daqui a pouco você vai ter que se desculpar por algumas coisas que você tem uma Acabei visão de dizer. e que a gente também não concorda, não é? Mas é isso mesmo. Agora, quando você falou sobre o jovem, aquele adolescente jovem, judeu, se ele teria mais facilidade ou não, eu penso que talvez algumas passagens, quando elas estão envolvendo costumes, aquelas situações, realmente para eles se tornam
mais fáceis de interpretação. O quanto a cultura influencia da maneira que você interpreta a Bíblia, né? Porque quando eu estive em Israel, por exemplo, muita coisa ali, só em ver o local e coisas ali, eu comecei a ter uma outra interpretação até de alguns textos. Não, eu pensava que isso aqui era assim, mas agora, pelo costume local, pela situação, eu estou vendo que é um pouco diferente, né? Então, tem essa facilidade, mas o que realmente tem preocupado a todos nós, no sentido de interpretação bíblica e tudo, é principalmente a questão da tradução, realmente, que existem traduções que as pessoas não têm conseguido traduzir bem o hebraico e o grego para algumas outras línguas, e outras, infelizmente, até com questão tendenciosa mesmo, faz interpretações, faz traduções que você vê claramente que está ali tem uma questão tendenciosa naquilo ali. Vamos para um rápido break, depois voltamos, ainda abordando essa questão de a pessoa que lê, como ela deve interpretar. E, claro, pessoas que fazem uso dessa interpretação, seja via uma tradução bíblica ou via uma liderança pastoral, se historicamente a gente vê muitas pessoas que fazem isso por ignorância, porque realmente não têm o conhecimento do grego, do hebraico ou da cultura, ou muitos deles têm sim o conhecimento, mas faz essa tradução, interpretação e passagem disso para as pessoas de maneira tendenciosa. A Bíblia, enfim, tem um filme chamado Livro de Eli, que eu acho que é fantástico, que todo crente deveria ver se gosta um pouco de ação, mas de um homem que vive em um tempo onde não tem livros e tudo que ele quer é a Bíblia, porque ele quer pegar aquelas palavras para dominar o mundo, porque ele fala, as palavras que estão naquele livro vão me levar a ser o rei e dominar o mundo. Então, pessoas enxergam a Bíblia como um livro de grande conhecimento, mas não necessariamente para salvação, para dominar outras pessoas, para botar as pessoas sob o seu jugo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a Bíblia é interpretada e passada ao público de maneira, às vezes até ignorante, que está errada, a interpretação errada, e quando é de maneira tendenciosa. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.